Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Com alegria nós estamos aqui mais uma vez com os irmãos e compartilhar aquilo que Deus já colocou em nosso coração com os irmãos. Mas antes eu quero dar um aviso. Pastor David, Pastor Miquel não estão conosco nesta manhã porque estão em missão, né? Então um dia lá, no dia 7 de setembro, no desfile lá, estão trabalhando. Então, ficou incumbido a mim de conduzir os irmãos pela graça de Deus. E eu já agradeço à igreja e aos pastores a oportunidade. Irmãos, hoje é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que nós nos alegramos e nos reunimos para glorificar esse Deus maravilhoso. E aqui nós estamos. Que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo ele vai trabalhar com a igreja numa questão muito crucial, quando a igreja, dentro da igreja havia pessoas que estavam duvidando da doutrina ensinada por Paulo e da própria doutrina ensinada e deixada pelo próprio Jesus. Estavam duvidando de um tema crucial da redenção, que é a ressurreição de Cristo. Não só a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição dos mortos, né? E eles estavam ali duvidando, alguns duvidando disso. Então o apóstolo Paulo, ele, em um dado momento, toma a palavra para ensinar aqueles irmãos e provar àqueles irmãos que o fato da ressurreição, a ressurreição era um fato, e não apenas uma especulação como muitos acreditavam, ou, enfim, muitas outras controvérsias. Sabemos que a igreja de Corinto tinha muitas controvérsias. Então eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, Nós estaremos lendo apenas os 11 primeiros versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos. E é isto que vocês creram. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos por esta palavra lida, por tudo que aqui já tem acontecido, e rogamos ao teu Espírito Santo que nos conduza debaixo da tua orientação. Tua igreja possa ser edificada pela tua palavra e as nossas vidas sejam transformadas mais um pouco da que nós temos sido. Nós oramos e somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Quero pensar com os irmãos sobre evidências da ressurreição de Cristo.
Evidências da ressurreição. A ressurreição de Cristo é um dos temas centrais do cristianismo. Outros temas são também tratados em toda a palavra de Deus, como temas de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falando também sobre Trindade e também salvação pela graça. São temas muito importantes na palavra de Deus e que faz todo o bojo de doutrina do cristianismo. Mas apenas eu quero trabalhar com a questão da ressurreição, que era a controvérsia que estava tendo na igreja de Corinto. E diga-se de passagem, creio eu, salvo engano, que há uma controvérsia também nos dias de hoje, quando muitos que já ouviram da palavra ainda não creram na ressurreição, ou não creem na ressurreição de Cristo. Não creem que os salvos em Cristo serão ressuscitados naquele dia qual o Senhor chamar. Isso é uma doutrina que temos na palavra de Deus e que precisamos acreditar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Sem a ressurreição, o cristianismo não passa de um pensamento positivo, de uma especulação. A ressurreição dos mortos, ou a ressurreição de Cristo, é o ponto focal de todas as outras verdades que Cristo nos ensinou aos seus discípulos. Como, por exemplo, nós lemos em Marcos, capítulo 8, no verso 31, que diz: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Outros textos também vão falar, como o próprio texto de Marcos, capítulo 9, do verso 9 e o verso 31, e também João 11, do verso 25, em outros versos. Vários textos vão tratar desse assunto tão importante no cristianismo. Sem a ressurreição, o poder do evangelho da vida é eliminado, queridos. Sem a ressurreição, a divindade de Cristo é eliminada. A salvação do pecado pela fé é eliminada. A crença na vida eterna também é eliminada, ou seja, tudo fica eliminado sem a crença, sem a fé na ressurreição de Cristo. Não há razão de se seguir em frente, de caminhar, de nos juntarmos, cultuarmos ao Senhor, porque tudo começa a ficar vão, sem sentido nenhum. Então é a importância desse tema para nós hoje, a igreja desse tempo, como era importante também na igreja do passado. Tanto é que o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto especificamente no capítulo 15 em diante. Um assunto totalmente importante, completamente importante. Conforme o verso 20, ou melhor, o verso 19 do próprio capítulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo é limitada apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, está aí uma máxima do apóstolo Paulo que já derruba toda incredulidade sobre o assunto. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida apenas, somos mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo ele vai, neste capítulo, apresentar algumas evidências ou testemunhos da ressurreição de Cristo. Ele vai dar testemunho, vai apresentar a igreja como testemunho, vai apresentar as Escrituras, as testemunhas oculares e uma testemunha especial desse fato. Vamos primeiramente, então, para o primeiro ponto, que é a testemunha da igreja. Diz o texto, Coríntios 15, que é assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estáis firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Embora não de forma declarada, mas de uma forma implícita, a igreja no passado deu testemunho desta ressurreição.
A igreja primitiva, na sua caminhada, testemunhou desta ressurreição. O fato de que os cristãos primitivos e todos os outros cristãos em todos os outros lugares terem recebido o evangelho e crerem em Cristo, constituem prova cabal da ressurreição de Cristo. Não havia outra razão de eles seguirem a esse Cristo se eles não crescem na sua ressurreição e se não tivessem testemunhado também isso. Então, eles prosseguem assim. Ser cristão, querido, ou melhor, ao chamá-lo de cristãos, o apóstolo Paulo assegura àqueles a quem ele escreve que os reconhece como cristãos. Ele chama esses cristãos, em alguns momentos, de irmãos, como no verso 10 do capítulo 1, verso 1 do capítulo 2, verso 1 do capítulo 3, e tantos outros textos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai se dirigir a esses crentes como irmãos, confirmando assim que eles creram. E por que eles creram? Porque Paulo os havia ensinado e eles creram exatamente nessa máxima do cristianismo, que é a base do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Cristo nos salvou, não apenas, mas ele nos garantiu a ressurreição. E ele foi o primeiro a ressuscitar, dando prova disso. Paulo não estava afirmando nada novo, mas o que já lhes tinha ensinado. Ele diz: quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo está tratando exatamente com a igreja de Corinto, dizendo: lembre-se do que eu ensinei a vocês, não fiquem dando ouvido a certas coisas, a falácias de outras pessoas que não viram a Cristo, não creram em Cristo, não viram Cristo ressurreto, mas vocês viram, vocês tem o testemunho dos profetas que predisseram isso, você tem o testemunho dos apóstolos, vocês receberam aquilo, creram naquilo que eu preguei a vocês. Vocês são estes crentes em Cristo. O fato de eles terem saído da cegueira espiritual do judaísmo ou do paganismo para a luz e a vida de Cristo dava testemunho do poder do evangelho. E, portanto, também do poder da ressurreição. Não havia outra razão, ou não havia nenhum outro fato que pudesse corroborar esta questão da fé deles, senão a crença na ressurreição de Cristo. Por que nós estamos aqui, queridos, domingo após domingo, quarta-feira, outros dias da semana, se nós não crermos na ressurreição, se não cremos nesse Cristo ressurreto? Qual a razão de estarmos aqui? Por uma simples amizade com os irmãos, para vermos uns aos outros apenas? Não, acima disso tudo, nós estamos glorificando esse Cristo ressurreto. Nós estamos exaltando essa pessoa, que é o do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro motivo mais importante que esse. E é isso que nós precisamos nos apegar, como o apóstolo Paulo falou para os crentes de Corinto: se apeguem a isso. Fiquem firmes nisso que vocês aprenderam, porque esta é a realidade e a verdade de Deus. Mas um segundo testemunho, ou uma segunda evidência que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 15, está do verso 3 ao verso 4, que diz: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glórias a Deus. Encontramos nesse segundo testemunho, em todo o Antigo Testamento, nós encontramos esse segundo testemunho. Alguns textos do Antigo Testamento predisseram claramente a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por exemplo, como o Salmo 16, verso 10, que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E também Isaías 26, 19 diz: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos.
Que maravilha! Certeza dessa ressurreição. Outros textos do Antigo Testamento, como Gênesis capítulo 22, verso 8 a 14, Isaías 53 e Oséias capítulo 6, também de uma forma direta ou indiretamente, vão predizer a morte e ressurreição, sepultamento e ressurreição de Cristo. Todo também o Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos as palavras de Jesus, o que ele disse aos seus discípulos no caminho de Emaús, lembra? Ele disse o seguinte: como vocês custam a entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 27. E também o que Jesus disse aos incrédulos. Jesus não só respondeu aos seus apóstolos, seus discípulos, mas ele respondeu também aos incrédulos. E ele disse, como lá em Mateus 12, 39, diz assim: e ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Lembra disso? A história do profeta Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, passou 3 dias no ventre do peixe e depois de 3 dias foi expelido, foi jogado fora. Esse é um estereótipo, vamos assim dizer, uma representação da história da morte, do sepultamento e ressurreição de Cristo. É um fato, uma profecia, por assim dizer, da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Através do sinal do profeta Jonas, que Jesus havia falado para os incrédulos que pediam um sinal de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, e ele dá essa resposta sobre a vida e a história do profeta Jonas. Assim como Jonas permaneceu 3 dias no ventre do peixe, o Senhor permaneceu no seio da terra, mas ressurgiu ao 3º dia para a glória de Deus Pai. Por 2 vezes, o apóstolo repete a seguinte frase: de acordo ou segundo as Escrituras, para afirmar essa prova, comprovar esse fato. Temos ainda um testemunho de Maria Madalena, quando lá em João capítulo 20, verso de 1 a 18, ela é a primeira a encontrar o sepulcro vazio, e pouco depois ela tem um encontro com o Cristo ressurreto. Ela vê o próprio Senhor ressurreto. Prova de que o Senhor ressurgiu. Em Mateus 27, de 52 e 53, nós encontramos um fato que ao mesmo tempo é maravilhoso e ao mesmo tempo é estarrecedor. O que diz Mateus 27, 52 e 53? Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos, já nos bastaria essas provas, este relato, e que nós cremos pela fé no Deus que nós conhecemos, que se revelou também para nós. Terceira evidência, ou terceira testemunha, são as testemunhas oculares. Versos de 5 a 7 do capítulo 15 diz: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Paulo está aqui explicando aos crentes de Corinto. Vocês ainda estão duvidando disso? Muitos daqueles da igreja de Corinto
Eles vivenciaram essas coisas. Então, não havia motivo de eles estarem duvidando. E Paulo reafirma. É interessante que esse fato da testemunha ocular é de suma importância, não só aqui nesse texto, mas em toda a nossa história, nossa vida. O depoimento de testemunhas oculares responsáveis e honestas tem sido considerado uma das formas mais confiáveis em prova em um tribunal. Isso é fato. Não sei se aqui tem advogados, se tiver, pode comprovar isso. Prova, né, de testemunhas oculares e honestas, elas são confiáveis e são utilizadas em tribunal. Paulo afirma que Jesus havia aparecido a eles depois da ressurreição. Apareceu também a Cefas, aos 12, e depois apareceu a cerca de mais de 500, ou cerca de 500 irmãos de uma só vez, que grande parte daqueles irmãos ainda viviam. Então não havia que eles duvidarem. Vejamos um testemunho das palavras do apóstolo João, quando lá em 1 João, no capítulo 1, do verso 1 a 3, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Testemunho lindo do apóstolo João, falando da ressurreição. Nós vimos, nós o tocamos, nós estivemos com ele. Então vocês precisam crer no nosso testemunho. Aqueles homens eram fiéis, confiáveis, e nós recebemos esse testemunho pela palavra do Senhor. E não temos motivos para duvidar também da ressurreição de Cristo. E não só da ressurreição de Cristo, mas que todos nós ressuscitaremos naquele dia. Para a glória de Deus. Eu fico emocionado com isso. Com essa certeza, essa garantia. Por isso não há mais temor, nem da morte, nem de nada. É claro que todos nós queremos viver, mas quando nós tomamos posse disso, cremos pela fé, esse medo desaparece. Como diz a palavra, lança fora o medo. A palavra, o amor, lança fora o medo. E nós cremos dessa forma. Durante o período de 40 dias, como diz Atos 1:3, entre a ressurreição e a ascensão, Jesus apareceu a todos os apóstolos em outras ocasiões que não são especificadas, como está lá em João capítulo 21, do verso 1 a 4. Ele apareceu, não está detalhadamente quando, como, mas ele apareceu. Em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar Jesus após a ressurreição aparecendo aos seus discípulos e ainda confirmando tudo aquilo que ele havia ensinado a eles. Então essas provas que é que o apóstolo Paulo está apresentando à igreja de Corinto e que nós trazemos aqui para o nosso coração hoje. Mas a quarta prova ainda aí, já chegando ao final. Verso de 8 a 10 diz assim: depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora a testemunha do próprio apóstolo Paulo. Aquele que não se considerava apóstolo porque não foi chamado exatamente juntamente com os 12. Mas anos depois, o Senhor aparece e o constitui apóstolo. Apóstolo dos gentios.
E o apóstolo Paulo vai empenhar maior esforço sobre a pregação do Evangelho e o testemunho de Cristo a todos aqueles que ele encontra, faz viagens missionárias para pregar esta palavra, esse Cristo ressurreto, anunciar esta ressurreição dos mortos, para que as nações tivessem esperança. E essa esperança reside exatamente nessa doutrina da ressurreição. Caso contrário, como já disse, seria em vão a nossa fé. Seria em vão vivermos a vida cristã. Então o apóstolo Paulo é a quarta testemunha da ressurreição de Cristo apresentada nesse capítulo. Paulo não estava entre os primeiros apóstolos, os quais haviam sido discípulos de Jesus durante o ministério terreno. Ele também não estava entre os outros 500. Paulo não estava entre os outros 500 crentes que viram a Cristo ressurreto. Ao contrário, por muitos anos ele permaneceu como um incrédulo, como um grande perseguidor da igreja. Por muitos anos, até que Cristo havia se revelado a ele, houvesse se revelado a ele. Ele foi, portanto, o último de todos autorizados a ver Cristo ressuscitado. A aparição do Senhor a Paulo não foi pós-ressurreição. Não foi logo em seguida que Jesus saiu do túmulo, mas a aparição do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, foi pós-ascensão, tornando assim o testemunho do apóstolo Paulo um testemunho mais especial, ainda mais especial. Foi pós-ascensão. Jesus havia ressuscitado, ascendeu aos céus, e depois de muito tempo, Paulo, ainda sendo perseguidor da igreja de Cristo, tem esse encontro. O Senhor se revela a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali nós conhecemos essa história, onde Paulo é transformado e se torna uma das maiores testemunhas da ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa! Eu acredito, querido, não desprezando a palavra de Deus, mas eu acredito que só estes relatos seria suficiente para nós continuarmos glorificando a Deus e nos reunindo dia após dia, domingo após domingo, e glorificando a esse Deus maravilhoso que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou, nos dando esperança de vida eterna. E chega ao final dizendo o seguinte: não apenas estes testemunhos apresentados pelo apóstolo Paulo, mas muitos outros espalhados por todas as Escrituras dão testemunho da ressurreição do Senhor. Se não fosse assim, o texto que nós usamos para a ministração da ceia, capítulo 11 de 1 Coríntios, que nos diz: tomai, comei e bebei todos vós, anunciai a morte do Senhor até que venha, não faria sentido nenhum para nós. Nada faz sentido, queridos, se não cremos na ressurreição de Cristo. A nossa fé será vã, a nossa pregação será vã, a nossa vida será vã, se não crermos. Jesus é o primogênito dentre os mortos, como está em Colossenses 1,18. Ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre os mortos, mas também ele é as primícias dos que ressuscitam. 1 Coríntios 15, 20, que diz, vou ler essa parte, esse texto, 15, 20, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então ele, por conta da sua morte, ele iniciou e por sua ressurreição, ele completou uma nova vida. Por conta da sua morte, ele iniciou e da sua ressurreição, ele completou uma nova vida, ou seja, nos deu uma nova vida.
que seu nome seja glorificado. E é isso que nós vamos mais uma vez celebrar nesta manhã. Esse Cristo ressurreto, ao ministrarmos a ceia, ao participarmos deste grande banquete terreno, que representa assim um grande banquete que teremos na eternidade com o Senhor. Nós vamos agora proclamar essa ressurreição mais uma vez. Esse Cristo ressurreto, que não está morto, não está mais pregado numa cruz, como muitos acreditam e levam no peito, ele uma cruz pregado, ele está vivo, a cruz está vazia, glórias a Deus por isso. Glórias ao Senhor. E é isso que nós precisamos, crer na ressurreição. Creia uma coisa, queridos, a ressurreição é a base da vossa fé. A sua fé é vã se não for sustentada pela ressurreição. Que Deus assim aplique a sua verdade em cada coração nesta manhã. E com esse coração, com essa fé, nós possamos celebrar esse Senhor ressurreto que aguardamos e que logo, logo estará nos chamando, estará nos convocando como igreja dele. Amém?